Bom, gente, estamos aqui com a professora Andréa Monteiro e vamos falar um pouco do seu currículo. Possui graduação em bacharelado em Química, mestrado em Química Orgânica e doutorado em Química Analítica pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela fez um estágio de doutorado sanduíche na Faculdade de Farmácia, na Universidade de Porto, em Portugal. Atua principalmente nos seguintes temas: infravermelho, contaminantes ambientais, sensores, metais poliméricos e biopoliméricos, fotodegradação e biodegradação ambiental. Atua nas ações de popularização científica do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias Analíticas Avançadas e do Núcleo de Química Analítica Avançada de Pernambuco. Ela é professora associada 4 da Universidade Federal Rural de Pernambuco e Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Bom, vamos às perguntas da entrevista. E a primeira pergunta é: quando iniciou sua carreira e por que escolheu essa área? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, a oportunidade de falar um pouco da minha carreira, da minha profissão como cientista. E eu gostaria de destacar que às vezes as pessoas não sabem, mas no Brasil, onde se concentram as maiores pesquisas nacionais, estão dentro das instituições públicas federais, as universidades públicas. Então, a importância dos investimentos públicos para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, em especial do Brasil, para poder desenvolver a sociedade. Então, participar dessa entrevista também é uma forma da gente divulgar a importância das cientistas, porque muitas vezes quando vocês pensam na profissão cientista, principalmente nas áreas de química, física, matemática, pensa-se no cientista, um homem pesquisador. E as mulheres também estão presentes nesta profissão e com muita dedicação e esforço a gente consegue desenvolver e fazer ciência no Brasil. Eu gostaria de iniciar dizendo a vocês que quando eu tinha 12 anos, eu gostava muito de matemática. Então eu já perguntava a meus amigos se eles tinham alguma dúvida de matemática, porque eu gostaria de auxiliá-los. Não ganhava nenhum dinheiro por isso, era um prazer que eu tinha de ajudar meus amigos em matemática. Na 8ª série a gente via ciência e começava a ver a tabela periódica. E eu achei linda a tabela periódica, apesar que eu não tinha um aprofundamento. Eu estudei numa escola pública, em Jaboatão dos Guararapes, e lá nessa escola o professor de ciências trabalhou a tabela periódica. E eu disse, que coisa interessante. Então eu cheguei a decorar todos os números que tinham ali, todas as ordens daquelas letrinhas, sem saber exatamente o que era a tabela periódica. Mas o tempo foi passando e eu descobri que tinha a possibilidade de fazer o concurso para a Escola Técnica Federal de Pernambuco. Dentre os cursos que existiam naquela época, em 1993, eu vi que Química poderia ser uma boa opção. Então eu prestei o vestibular para entrar na Escola Técnica e consegui entrar lá, onde eu cursei 4 anos e meio para sair como técnica em Química. E quando eu terminei o curso de técnica em Química na Escola Técnica, eu disse, e agora? Eu vou fazer o quê? Naquela época, em 1997, 98, muitas profissões existiam já, mas é uma cultura nossa pensar muitas vezes em direito, medicina, que tem um retorno mais rápido, pelo menos para a sociedade, ela é bem mais vista do que um professor, do que um cientista, mas eu também pensei em medicina. Cheguei a tentar o vestibular no 2º ano para medicina, tentei na UPE e na Federal. No ano que realmente eu tinha que ingressar na universidade, eu disse, eu vou continuar na minha área. Eu já fazia um treinamento técnico no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, foi um professor da Escola Técnica, que fazia mestrado em Ciência dos Materiais, professor Edson Gomes, que me convidou para participar de um grupo de pesquisa e lá eu ia trabalhar como técnica em Química, para não sair no meu diploma de técnico como auxiliar, eu tinha que ter o estágio. Então eu fiz o estágio de técnica em Química no Departamento de Física da Federal. E nesse departamento eu comecei com o primeiro projeto de pesquisa, que foi os sensores de aroma. Então a gente detectava a safra do vinho pelo vapor do mesmo. E eu achei muito interessante aquele trabalho e como era o dia a dia dos pesquisadores no departamento de física, que em grande maioria eram homens no departamento de física. E eu disse, eu vou continuar nesta área. Então eu me inscrevi no vestibular de bacharelado em Química, na Federal, onde eu fui aprovada e ingressei em 1998 na Universidade Federal de Pernambuco como aluna de graduação do curso de bacharelado em Química. Neste período do meu curso de graduação, eu fui monitora de disciplinas com aprovação que eu tinha. Fui bolsista do Programa Especial de Treinamento, chamado PET. Naquela época só era o bolsista PET, quem tinha uma nota acima, eu acho, de 8 nas provas, nas médias do seu currículo, e não podia ter nenhuma reprovação na universidade. Então eu tinha que me dedicar muito para manter boas notas dentro da universidade. E o PET, esse programa, ele trabalha com o ensino, a pesquisa e a extensão, que são os pilares de uma universidade.
Então eu trabalhava nesses pilares e desenvolvia meu projeto de pesquisa no departamento de física. Então eu continuava no departamento de física porque eu tinha a opção de escolher onde eu poderia desenvolver minha pesquisa sendo bolsista do PET. E assim eu passei 4 anos e meio. Quando eu terminei a graduação, eu disse, eu quero continuar na área e para ser uma cientista eu tenho que fazer o mestrado e o doutorado. Então eu entrei no mestrado em Química Orgânica, porque eu gostava muito da área de projetar. Então eu projetei uma parte de Química Teórica e fazer a molécula para trabalhar com um sistema que tivesse um alto grau de hiperpolarizabilidade. E a gente conseguiu fazer a síntese de um intermediário avançado de um composto mesoiônico. E nesta época que eu defendi, eu fui a um congresso na Bahia, e nesse congresso eu conheci uns trabalhos com o pessoal da Unicamp que envolvia sensores ópticos, e esses sensores me chamaram muita atenção. Quando eu termino o mestrado, eu digo, agora eu vou partir para a área de química analítica e vou trabalhar com sensores. Porque eu tinha uma base de sensores na minha graduação, tinha uma base de orgânica, que eu precisava desenvolver esses materiais químicos para servir como detecção do meu analito, e agora eu vou juntar tudo na área. E aí eu fiz 4 anos de doutorado, com a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche. Então eu fui não só para Portugal, mas também trabalhei uma parte na Unicamp, no Instituto de Química, desenvolvendo este trabalho. E quando eu terminei o doutorado, foi aí que eu ingressei na universidade para trabalhar como professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Neste momento, eu não sou apenas professora num concurso público para a universidade, mas eu sou uma cientista. A próxima pergunta é se alguém inspirou a senhora. Uma inspiração, né? Isso. Naquela época, existia pouca divulgação, eu acho nenhuma, divulgação científica. Então, foi na própria família, né? Meus pais, eles sempre me apoiaram muito. Então, tudo que eu queria fazer em relação a estudo, meu pai e minha mãe sempre estavam presentes, assim como toda a família, minhas tias, meus tios, meu irmão, então meus primos, né? Eu acho que a família contribui muito para a sua trajetória, principalmente a questão da educação. Então, se sua família apoia, eu acho que você tem muita chance de desenvolver naquela área. Mas, em especial, eu tenho um tio, Valfrido Santana, e meu tio, ele era professor da Universidade Federal de Pernambuco, na área de biomedicina. Eu achava muito bonito, porque ele não tinha condições na infância financeira boa, e através dos estudos, de muita dedicação, ele terminou no seu curso de graduação em biomedicina, fez mestrado, fez doutorado. Então, com muito esforço, meu tio, ele sobressaía da família em termos financeiros, porque eu acredito que quem se dedica, quem estuda mais, tem mais chance de ter uma vida melhor. E eu olhava para meu tio e dizia, eu perguntava à minha mãe, mãe, o que é que tio fez para ter uma condição melhor de vida? Minha mãe, estudou, é só estudar. Então, o estudo transforma as pessoas, a educação transforma. Então, eu olhava por esse caminho. Então, a minha inspiração, eu sabia que estudando eu ia conseguir ter mais oportunidades e fiz isso. Estudei, muito. A próxima pergunta é se a senhora teve alguma dificuldade na carreira por ser mulher. Bem, esta temática de paridade de gênero vem crescendo bastante de forma mundial. Não é fácil ser uma cientista, ser mulher em todas as profissões. Porque o que a gente vê com os dados, com os dados estatísticos no Brasil e no mundo? Que as mulheres se dedicam mais aos estudos, as mulheres terminam mais o ensino médio, fazem o curso de graduação. Então, as mulheres, se a gente for ver no Brasil, tem um maior índice de mulheres com ensino médio do que os homens. Assim vai, na graduação também. No entanto, quando chega a idade de mercado de trabalho, que essas mulheres estão formadas, estão prontas como profissionais, o que é que acontece? É a idade que as mulheres também vão casar, ter filhos. Então, existem muitos desafios. Por quê? Você ingressar no mercado de trabalho, mas você sendo mãe, tendo que cuidar dos seus filhos. Às vezes, o que acontece? Os pais dos seus filhos não contribuem de forma mais ativa para a educação daquelas crianças e termina caindo nas costas apenas da mãe. Então, ser mulher e trabalhar fora em qualquer área é um grande desafio, mas que não impede, eu
eu acredito, pela força da mulher, né, que faz muita coisa ao mesmo tempo, que tem muita motivação do trabalho, né, pelo trabalho, pelos seus filhos, o amor pelos seus filhos, pela família, faz com que ela tenha uma força que nem ela sabe que tem. Né? Então, a sua pergunta em relação, né, à questão, por ser mulher, eu não senti nenhum preconceito, né, dentro da universidade, nos locais, mas existe essa dificuldade, né, de trabalhar. Hoje já existem editais de projetos para você pedir recursos para financiar os seus trabalhos de pesquisa, bolsas para alunos de iniciação científica, que já tem um olhar diferenciado. Então, por exemplo, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, as mulheres que tiveram, por exemplo, nos últimos 5 anos, né, tem filho nessa idade, elas já têm um percentual a mais na pontuação para poder conseguir bolsa de aluno de iniciação científica. Os projetos que a gente submete, né, para conseguir recursos, então já existem alguns órgãos de fomento que também eles pontuam a mais essas mulheres que estão com crianças ainda precisando de mais atenção. Inclusive o próprio currículo do CNPq hoje tem lá um item, período de licença maternidade. Porque imagine que para cada edital que a gente vai concorrer, para buscar recursos, né, para desenvolver uma pesquisa, a gente está concorrendo com os homens. Então, como mulher, por exemplo, eu tive 2 licenças maternidades. Então, teoricamente, você teria 6 meses sem produzir, porque você estaria amamentando, cuidando da sua recuperação, né? Mas eu, por exemplo, na prática, não consegui ficar meus 6 meses de licença, porque eu tinha prazos para poder entregar relatório, bolsa de renovação, de bolsa de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. Então, terminam as mulheres comprometendo até a própria licença maternidade. Então, no currículo do CNPq, eu achei muito importante eles acrescentarem este período de licença maternidade para que nos editais a gente possa concorrer, né, tirando aquele período, porque você não está numa produção assim como os homens. Certo? Então, mais ou menos por esse caminho, mas em termos de preconceito eu nunca senti, apenas dificuldade pela própria logística de ser mãe, dona de casa, né? Então a gente também tem outro lado, o lado, né, familiar. Bom, a próxima pergunta é: quais são os principais desafios para o desenvolvimento da ciência no sertão? Bem, a Unidade Acadêmica de Serra Talhada, né, está atuando em Serra Talhada desde 2006. Então, quando a gente começou aqui, o desafio era muito maior. Por quê? Todos recém-doutores. Então, o currículo era menor. Para a gente conseguir recursos para desenvolver ciência e tecnologia, a gente tem que ter dinheiro. E o dinheiro não vem da universidade, vem dos órgãos de fomento, que a gente escreve os projetos para poder ser aprovados. E esses projetos, a gente concorre nacionalmente ou de forma do Estado, de Pernambuco. Tem órgãos estaduais e federais, né, no caso, a níveis nacionais. Esses órgãos vão avaliar o currículo. Então, enquanto mais produção científica o pesquisador tiver, mais chance ele tem de conseguir aprovação naquele edital e assim consegue o recurso para desenvolver algum trabalho de pesquisa dentro do seu laboratório com seus estudantes. Então, o maior desafio é conseguir recurso. Por quê? Enquanto a gente está aqui fazendo um trabalho inicial com pouco recurso, poucos equipamentos de ponta, se a gente for ver o pessoal de São Paulo, o próprio Recife mesmo, aqui em Pernambuco, eles têm anos na nossa frente, então os laboratórios são mais equipados e, consequentemente, eles têm uma produção maior. Então, se eles têm um currículo maior, né, eles conseguem aprovar mais editais e ficamos, né, sempre na lista de espera. Então, tem que ter muita dedicação, escrever vários projetos para todos os editais, tentar escrever artigos, orientação de alunos, para poder concorrer e conseguir, né, recurso. Bom, e para encerrarmos, dentro da sua profissão, qual a melhor satisfação de ser cientista? A maior satisfação que eu tenho, né, como cientista, eu acho que eu vou destacar 2 linhas. A primeira é poder trabalhar para desenvolver algum sistema de algum problema da sociedade que a gente possa resolver com base científica. Então, as demandas da sociedade, né, existem. E como profissionais na área da ciência, a gente busca essas demandas e tenta solucioná-las, né, com base em muito estudo, muita dedicação, para a sociedade ter uma vida melhor, ter um desenvolvimento social melhor. Então, este lado, né, de escolher um projeto, observando uma demanda da sociedade, é incrível. Você se dedica horas e horas tentando buscar a solução daquele problema, porque com a solução daquele problema vai melhorar a vida de muitas pessoas. Isso em todas as áreas, né? Da química, física, matemática, da medicina. Então, eu acho que
a satisfação, né, do cientista em relação às demandas dos problemas da sociedade é uma grande motivação. E outro ponto que eu acho assim que dá uma coisa inexplicável, uma sensação de ser humano, é ajudar a transformar vidas pelo engajamento em projetos científicos. Então, com o processo de democratização e interiorização das universidades públicas em todo o Brasil, a oportunidade, né, não apenas para aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo maior, mas sim para aqueles quilombolas, indígenas, né, que estavam esquecidos. Né? Quantos quilombolas ou indígenas podiam entrar na universidade pública federal, principalmente? Né? Só entrava na universidade pública quem tinha um poder aquisitivo muito alto. Hoje, muitos jovens também estão fora ainda da universidade, na idade, né, do curso superior, mas bem menos do que há uns anos atrás. Então, a possibilidade de ajudar pessoas, né, a entrarem num projeto de iniciação científica e aqueles alunos que antes não tinham esperança de uma vida melhor e enxergarem, por meio da ciência, a possibilidade de ter uma vida melhor, isso não tem preço. É uma satisfação. E você encontrar esses alunos depois de formados e eles darem depoimento de como, né, a professora ou cientista, né, apoiou e motivou para a continuidade dos seus estudos, conseguindo uma bolsa de iniciação científica. Quantos estudantes aqui no sertão não teriam a possibilidade nem de sonhar de frequentar uma universidade pública se não fosse a vinda das instituições para o sertão, né? Então, a vinda da universidade para cá deu muita esperança, inclusive para as mulheres, né, que a gente já falou aqui hoje. As mulheres no sertão estavam, né, sem poder sair porque tinham os filhos. Então, com a universidade aqui na região, fica mais fácil elas poderem ingressar, dar continuidade aos seus estudos e ter uma vida melhor, né? Porque a ciência vem, eu acredito, no sertão para também dar essa possibilidade de transformação de vidas. Então, agradeço imensamente pelo convite, estou sempre à disposição, eu e meu grupo de pesquisa, o grupo de análises químicas em Serra Talhada, que fica na unidade acadêmica de Serra Talhada. Hoje a gente conta com vários alunos de mestrado, doutorado, que não têm o doutorado aqui ainda, mas com interações e colaborações com as instituições. Então a gente tem N alunos e colaboradores que fazem um grupo de pesquisa. Agradeço e desejo sucesso a vocês e espero, né, quem sabe vocês serão, né, cientistas.